boa noite. Está começando o Cidade Esportivo. Está aqui do meu lado, vocês que já conhecem, aí, um grande amigo nosso, um grande parceiro aqui do Cidade Esportivo, um cara que sabe tudo do futebol local, futebol estadual. Esse cara que sempre está aqui com a gente, Renato Aquino. Boa noite, Renato. Boa noite, Júnior Belo. Boa noite, espectadores. É um prazer, mais uma vez, estar participando aqui com vocês, né? E mostrando um pouco dessa cultura brasileira que é o futebol, principalmente o futebol capixaba, Júnior. Renato, final de semana de decisão, né, cara? Conhecemos alguns campeões estaduais aí. A gente vai falar um pouco do que está mais perto da gente aqui, Campeonato Mineiro, Campeonato Capixaba, o Carioca. Vamos começar falando um pouquinho sobre o Campeonato Carioca, que já acabou já há algum tempo, mas tivemos a premiação ontem dos melhores do Campeonato Carioca, e o Botafogo aí levando a maioria dos jogadores aí, os nomes na seleção do Carioca. O que você achou? Olha só, Júnior, o Botafogo realmente fez a equipe do Botafogo, ela foi uma equipe de ponta e apresentou o melhor futebol nessa competição, ganhou com folga, né, conseguiu conquistar os 2 turnos, né, dessa competição e saiu da competição consagrado campeão sem necessidade de uma grande final. O Botafogo ele conseguiu ganhar com uma diferença muito boa em nível de folga, né, e o Botafogo tinha o melhor elenco. Nós analisarmos bem o elenco do Botafogo, é um elenco muito bom, muito competitivo. Ao lado do Fluminense, os seus times que tinham o melhor elenco, o Flamengo e o Vasco esse ano, ele não conseguiu mostrar o que veio fazer no futebol carioca esse ano. Foi 2 times que mostrou problemas administrativos e conseguiu passar para dentro do campo a falta de administração, aquilo lá fora que acontece no fator do time do Vasco e do time do Flamengo. Então o que acontece? O Fluminense e o Botafogo começou com 2 times muito organizados, com 2 elencos muito determinados. O Botafogo se reforçou, né? Manteve a base do início e trouxe alguns reforços. Um deles, o Sidoff, que veio no ano passado, disputou seu primeiro Carioca, conseguiu se consagrar. Então o Botafogo conseguiu assim, entrosar pela base de estrutura que tinha, né? E além de formar ali alguns jogadores, e conseguiu sair ali consagrado campeão e também destacar um elenco que teve, em definitivo, 8 jogadores aí na seleção carioca dessa competição. O Oswaldo destacou o nome do Felipe Gabriel, falou que era o nome do Felipe Gabriel está nessa relação. Você concorda com ele? Olha, eu até diria sim. O Felipe Gabriel, ele apresenta, não é um grande futebol individual. O Felipe Gabriel, ele é um jogador que faz um esquema tático, ele completa o esquema tático, muito disciplinado taticamente dentro do Botafogo. Você vê o Lodeiro e o Felipe Gabriel hoje, a nível de futebol carioca, são 2 jogadores ao lado daquele Wellington Nem do Fluminense. Eles são jogadores que obedecem um esquema tático determinado pelo seu técnico. Então o Felipe Gabriel, eu acho que tinha que ser lembrado na relação que são 3 jogadores de cada posição. Mas eu acho que para ser mais um da seleção, talvez eu acho que seria demais, né? O Botafogo já sai muito na frente, mas a turma do Botafogo queria que o Gabriel também, pela coletividade que o elenco faz, e com ele, a participação dele é muito forte no elenco coletivo. Renato, eu vou estar passando aqui o nome dessa seleção que foi eleita aí pelos internautas, por alguns técnicos aí. Goleiro Jefferson do Botafogo, lateral direito Lucas do Botafogo também, o zagueiro central Bolívar do Botafogo, o 4º zagueiro também o Dório também do Botafogo, lateral esquerdo Carlinho do Fluminense, bem lembrado, primeiro volante Gabriel do Botafogo, segundo volante Jean do Fluminense, meia direito Sidoff, meia esquerda Lodeiro, tivemos aí atacante o Hernani, que foi e o segundo atacante o Fred. Faltou alguém nessa relação aí para você? Eu diria o seguinte, eu vi um jogador no Resende atuando, me foge o nome dele agora, que eu achava que ele deveria estar na seleção. Eu não concordo muito, me perdoe os flamenguistas, com o Hernani, apesar de ter sido o artilheiro da competição, mas eu acho que o Hernani ainda é muito limitado para ser um jogador top de linha, está numa seleção regional de um estado, mais um estado como Rio de Janeiro.
O Hernani é tido em São Paulo, apesar de ter sido o vice-artilheiro da competição, o artilheiro da competição no passado, como cabeça de bagre. Eu não concordo muito não, eu acho que tem jogadores ali que podiam estar compondo essa seleção. Eu acho que o Hernani eu acho que foi para premiar mais um grande time que tinha que ter alguém e escolher Hernani. Legal, legal. Treinador, o Oswaldo também foi considerado o melhor treinador. A revelação também vem do Botafogo, então mostra que o Botafogo nesse 2013 aí, ele está bem definido, um time bem formado, um time que já vem do ano passado, já tem sua base já montada, e o Oswaldo conseguiu dar uma cara, conseguiu fazer com que o Botafogo aí, fazer com que alguns destaques, até mesmo o Vitinho, que era banco, entrou em alguns jogos, passou a ser, entrou em alguns jogos como titular também, e foi considerar também a revelação do campeonato. O que acontece no Botafogo hoje, quando eu falo no Botafogo, eu tenho sim uma certa cautela em falar, por ser botafoguense, talvez eu esteja puxando sardinha para o lado, mas não é esse o objetivo, é falar de um futebol que tem crescido e tem se organizado no Rio de Janeiro. O Botafogo ele tem investido muito nas divisões de base. Se você pegar o elenco do Botafogo hoje, Vitinho, que é um jogador que veio da base. O Dória veio da base. O zagueiro, que está na seleção sub-20. Dória, isso, da base. Jefferson, não, o Renan. O Gabriel da base. O Lucas Zen da base. E outros mais que tem da base do Botafogo que compõem esse elenco. Você vê que tem um bom investimento a nível de retorno futuro para o Botafogo. Então, é como uma indústria. Como fazer o produto e vender esse produto. O Botafogo hoje ele investe na divisão de base, ele faz o produto, aproveita o produto dentro de um elenco e dentro do futebol sagrado, que é o futebol carioca, e consegue fazer com que essas peças saiam valorizadas para fora do país ou fora do estado do Rio de Janeiro. Então o Botafogo faz um trabalho em cima de base que falta, mas aos times carioca é isso. O Flamengo não está investindo muito nas divisões de base, o Vasco muito menos, e o Fluminense se tornou um time de aluguel. A Unimed alugou a logomarca Fluminense. A Unimed trouxe um elenco para dentro do Fluminense, paga esse elenco e faz com que se vende mais hoje a logomarca Unimed do que a logomarca Fluminense. Nós temos que analisar tudo isso. O Botafogo não, o Botafogo, mais uma vez eu tenho cautela em falar sobre o Botafogo. O Botafogo hoje valoriza a logomarca Botafogo. Você pode ver que com todos os parceiros do Botafogo, nunca um parceiro desse sobressai mais sua logomarca do que a logomarca Botafogo, o seu glorioso. Agora, Renato, o craque do Carioca, Sidorf, indiscutivelmente, isso aí todo mundo sabe, fez um belo campeonato, é um grande jogador, e hoje um depoimento que eu vi que ele falou que para você ter um destaque individual, primeiro você tem que ter um destaque no coletivo. Isso é verdadeiro, né? Quando você tem um bom coletivo, automaticamente vai acontecer esses destaques individual, alguém vai aparecer um pouco mais, concorda? Eu concordo. O Sirdorf, como é que é chamado na Europa, é um grande profissional, um grande ser humano, um grande caráter, um grande pai, um grande chefe de família, e quando a pessoa vem com esses requisitos para dentro do elenco de futebol, ele se torna-se um grande líder. O que acontece hoje com o Sirdorf dentro do Botafogo. Destaca por quê? Porque ele jogou solto dentro do Botafogo. Porque ele conseguiu impor dentro do Botafogo a sua filosofia de trabalho, que é a liderança. Ele vem do futebol europeu, um futebol dinâmico, um futebol onde ele conquistou tudo que ele precisava conquistar, um futebol brasileiro que está de queda, que saiu de primeiro do ranking para 18º. E o Sirdorf se sente à vontade como rei, e não conseguiu ser hoje ídolo só dos botafoguenses não, tá? Já tem hoje flamenguistas, vascaínos, tricolores, atleticanos, hoje achando que o Sirdorf é um grande caráter, um grande homem e um craque. E uma pessoa como essa merece um destaque. Show de bola. Só para fechar de falar de Carioca, a gente falar um pouco da situação do Vasco, né? Você viu que o Vasco não foi mencionado em nenhuma posição nessa relação, não teve nenhum jogador em destaque, até mesmo passa aí o craque, não passou ninguém perto aí que ficasse para ser votado, ficasse ali para ser disputado em alguma posição. Situação
É lamentável É lamentável do Vasco, né? uma situação que o Vasco chegou, o Vasco de tanta tradição, de tantas conquistas, de uma torcida maravilhosa, né? E de um elenco, de uma história maravilhosa. O Vasco realmente hoje, Júnior, precisa passar por uma reformulação administrativa. O Roberto herdou dívidas enormes deixadas pela sua administração anterior. O Eurico deixou muita dívida para o Roberto, né? O Roberto não conseguiu ainda engrenar o Vasco, porque você não pode formar um elenco que você tem que pagar e você não tem receita para pagar esse elenco. E o Vasco, como o Botafogo tem, o Fluminense tem, o Flamengo tem, hoje existem muitos problemas judiciais, aquele dinheiro que vem e que a justiça vai lá e bloqueia. Isso o Vasco está vivendo um dilema como esse. Então, o Vasco não consegue muitos patrocínios, por exemplo, o Flamengo tinha um problema com a Petrobras, por ser uma empresa governamental. Todo o dinheiro depositado na conta do Flamengo poderia ser bloqueado. O Vasco viveu um problema desse. Então você tem que procurar um time mais barato para poder cumprir seus deveres empregatícios. E o Vasco faltou, que eu falei com você antes. Se tivesse um investimento na divisão de base, o Vasco estava colhendo fruto hoje com um time mais barato. O Vasco precisa se recompor, precisa se reformular administrativamente, porque agora vem um brasileiro, né, uma competição pesada, e o Vasco precisa de reforços. Na verdade, de tudo que você falou, Renato, concordo com tudo, tá? Você falou, tudo tem, você tem, isso aí, a gente vê o que está acontecendo, mas o torcedor ele não quer saber disso, Renato. Com certeza, com certeza. O torcedor quer ver o time dele com elenco, quer ver o time dele disputando o campeonato, chegando entre os finalistas. Então, e a gente vê que o Vasco, de tudo isso aí que você falou também, o Vasco é o único time no Rio que tem campo, Renato. Nos grandes estádios, né? Você vê que a renda de todo, o aluguel de São Januário, que não deve ser barato, que a gente também não sabe, não deve ser barato. O Fluminense vai disputar o seu jogo de volta da Libertadores no São Januário, cara. Falta... Então o torcedor, a gente não quer saber dessa conta que não está fechando, que você não consegue contratar, você não consegue trazer ninguém, o torcedor, como eu te falei, ele quer ver resultado, ele quer ver um bom time, quer ver o time disputando, para automaticamente, quando você tem um bom time, quando você tem um elenco, vale a pena você ver, você enche o estádio. E da onde que sai a renda do programa? Com o estádio cheio. A maioria da renda do dia a dia vem da renda dos jogos. Não é isso? Show de bola, gente. A gente vai dar uma paradinha rapidinho, a gente vai para um breve intervalo e a gente já volta. Vamos falar de capixabão, vamos falar de seleção brasileira, vamos falar de esporte local. Então não sai daí, Sudeste Esportivo, esporte local é aqui. My parents think I'm crazy and they hate the things I do. Procurando por um número de telefone? Deixe para trás os velhos catálogos. Seja bem-vindo ao futuro. Quando buscar por serviços ou precisar encontrar o telefone da empresa que você tanto procura, acesse listaeletronica.webnote.com. A informação que você precisa a um clique. O telefone da empresa com o produto ou serviço que você procura, você encontra em www.listaeletronica.webnote.com. Acesse. Pizzaria e lanchonete Saúde. Pizzas, franguinho, almoço executivo e agora com mais novidade para você. Venha provar os deliciosos caldos que a Pizzaria e Lanchonete Saúde oferece. Caldo de mocotó, caldo verde, pela égua e muito mais. A Pizzaria e Lanchonete Saúde faz locação de espaço para festas. Enquanto você saboreia aquele delicioso caldo, franguinho ou pizza, seus filhos se divertem à vontade. Lanchonete Pizzaria Saúde. Edifício Center Park, no centro de Guarapari. Pizzaria e Lanchonete Saúde. Disque entrega 3362-0383. Sudeste Esportivo de volta. Hoje você está vendo um cenário diferente.
Hoje nós estamos aqui na redação da TV Sudeste daqui, temporariamente. Falei no primeiro bloco que a gente está ocupando esse espaço durante alguns programas, mas daqui a pouco vai voltar tudo normal. E hoje aqui a gente está batendo um papo aqui, falamos já de Carioca, vamos falar um pouco agora de Capixabão, Renato. Capixabão também que conhecemos aí o campeão da Série A. Mas eu quero te perguntar primeiro, vamos falar um pouquinho de Série B primeiro. Finalista ficou Colatina e Castelo. Gostou desses times, da história que tem o Colatina, do Castelo também, o time do Norte? São dois times de tradição no futebol capixaba. O Castelo do Sul. No futebol capixaba. O Castelo há muito tempo não disputa uma competição a nível de primeira divisão. O Colatina recentemente já vinha então disputando. Um elenco do Colatina, eu tive prazer de conhecer algumas pessoas assim a nível de internet, né? E vejo que é um bom elenco, né? Todos aqueles jogadores que saíram precocemente, os times da primeira divisão, primeira fase da competição, eles tem que procurar o emprego deles, vão para a segunda divisão. Até o Gil Baiano está lá no time do Colatina. Merecedores de chegar a uma final, por times mais arrumados, mais organizados e aqueles times que a prefeitura investe. Hoje é difícil fazer futebol, ainda mais quando se trata de futebol capixaba. Então, o investimento de Colatina, cidade que corre muito dinheiro, a prefeitura está chegando junto, está investindo no time Colatina, em Castelo a mesma coisa. Dois times que merecem chegar à final, com certeza. Legal. Eu só vou passar aqui as datas aqui. Dia 27/5 é o primeiro jogo lá no Justiniano e o último jogo no dia 2/6 lá no estádio do Sumaré. Renato aqui não está aqui com a gente. Nós resolvemos hoje bater esse papo aqui porque, na verdade, hoje o cara que é torcedor do Botafogo, torcedor da Desportiva, e para finalizar, como você falou, se o União aqui da cidade fosse campeão da Copa Norte, também se tinha fechado o pacote inteiro, não é isso, Renato? Mas tem uma competição que vem aí, o Campeonato Municipal, que o União pode vir ganhar também, né? Verdade, bem lembrado. Vamos falar de Série A do Capixabão agora. Desportiva campeão. Ninguém esperava que a Desportiva ia até lá no estádio no norte, lá no estádio do Aracruz, lá, e conseguisse essa vitória, Renato. Fala pra nós. Eu vou dizer uma coisa pra você. Estava confiante? Eu estava confiante. Esperava isso aí? Eu esperava a vitória Desportiva, A Desportiva, ela... Depois que nós vimos, você estava comigo, entre Desportiva e Estrela, no ano passado, na competição, na final da Série B, onde a Desportiva mandou no jogo lá em Cachoeiro, contra a Estrela, e fez o gol aos 47 minutos do segundo tempo. Pelo histórico da Desportiva e por um time muito guerreiro, a Desportiva mostrou seu time guerreiro, aquele time que não desiste nunca. Eu esperava uma Desportiva enfraquecer psicologicamente depois daquela derrota em casa, precocemente na Copa do Brasil, quando levou um sacode do Figueirense, mas a Desportiva soube separar uma competição da outra. Teve um trabalho psicológico muito bom, dizer, nós saímos de uma competição nacional, sabemos das nossas limitações, não é que dizer que não somos inferior a ninguém, mas nos nossos limites, mas dentro do Capixaba nós estamos vivos, não morremos e vamos partir para cima, vamos vencer. A Desportiva foi um time que soube valorizar isso tudo. Eu considero que 80% desse título nós devemos ao Mauro Soares, que fez um trabalho excelente na Desportiva. Infelizmente ele não estava nas semifinais, nos últimos jogos, mas deixou uma base, e os jogadores de Desportiva, depois da vitória contra a Aracruz, dedicaram o título ao Mauro Soares. A Desportiva foi guerreira, a Desportiva mandou no primeiro tempo. No segundo tempo, o Aracruz cresceu no jogo, foi para cima, fez um gol com o Regilson, que é um consagrado, ele para fazer gol, sabe fazer gol, o Regilson, mas a Desportiva não se abateu. Aí que eu vi uma Desportiva bem diferente, a Desportiva que não se abate, a Desportiva que parte para cima. E tem a coisa, era o ano da Desportiva, porque o gol de Sorriso... Você falou uma coisa interessante, o futebol capixaba, é difícil você disputar duas competições ao mesmo, paralelas, e a gente viu isso. Ou você foca numa determinada, você para, observa o time que você tem,
vê o que você tem na mão e fala, eu tenho time, eu consigo disputar esse campeonato e vou fazer um belo campeonato. A gente vê a dificuldade de elenco. Quando a gente vimos aquela derrota para o Figueirense, a gente estava lá no estádio lá, a gente viu notoriamente que o problema da Desportiva, para disputar um campeonato a nível brasileiro, ele precisa ter um elenco bastante forte. Não é isso, Renato? Porque você consegue mudar as peças, determinada situação do jogo, você consegue mexer e modificar até mesmo o resultado. Isso é um dos grandes diferenças que existe numa competição como essa, Copa do Brasil, você vê a estrutura do futebol. O Figueirense veio aí, o Figueirense tem 4 CT. Fica bem claro, né? Tem 4 CT. Você vê isso da arquibancada, você vê isso, né? 4 CT para poder treinar. Tem toda uma estrutura de musculação, médicos, alimentação, tudo isso. Até os filhos dos jogadores do Figueirense, que são originais de Santa Catarina, não os que vêm de fora, muitas vezes estão lá em concentrações, entendeu? Eles têm estrutura escolar, educacional. Então, o Figueirense dá toda uma estrutura psicológica para o cara desenvolver um futebol. Aí você vê a Desportiva totalmente sem condições estruturais para poder fazer uma grande competição. E falta também investimento. Você vê que a Desportiva vinha bem no jogo, fez 1-0 no Figueirense, cansou e o Figueirense mandou no jogo. Falta estrutura física e psicológica. Sem desmerecer o Aracruz também, né, Renato? O Aracruz que fez um belo campeonato, irretocável também, né? Vinha tudo dando certo até esse jogo da final, desse último jogo. Aracruz que conseguiu a sua vaga aí para disputar a Série D do Brasileiro, né? A gente também quer deixar os parabéns aqui, falar do Aracruz, um belo trabalho que vem fazendo a diretoria do Aracruz. E quero também destacar também que foi feita também a seleção capixaba, teve a entrega dos prêmios e foi votado aí os melhores aí, formaram a seleção capixaba. Eu vou falar do Aracruz aqui, tivemos aí, pelo Aracruz, Renato, depois você fala um pouquinho de cada um, você cita alguns nomes aí que você conhece. Goleiro Paulo Vitor, do Aracruz, zagueiro Marco Antônio, também do Aracruz, lateral direito Douglas do Aracruz, Ayrton, lateral esquerdo Ayrton, também do Aracruz, volante Breno, outro volante, esse cara eu quero que você fale um pouco dele, Tabata. É um bom jogador. Um bom jogador, um jogador que tem bastante recurso. Meia Bombom, do Aracruz também. Badim, atacante, do Aracruz. E até o técnico eu achava que o Mauro Soares merecia esse de técnico. Para mim, eu votaria no Mauro Soares. E foi eleito aí o Vevé do Aracruz. Normalmente o Mauro Soares, ele por estar desempregado, né, a Desportiva pensou o Mauro Soares, precipitação, não pode se avaliar um técnico que vem com uma base por 1 ou 2 jogos, você tem que persistir com ele, tanto que o Mauro Soares repetiu todo o trabalho dele feito agora nas finais do Capixabão. Mas o mérito todo dele. Um time, um técnico que está fora do elenco, é muito difícil ser lembrado numa seleção. Agora, o time do Aracruz, a seleção que está aí, essa seleção que você citou, né? O David não está aí? Não, falei só do Aracruz. Falei só do Aracruz. Eu vou te falar depois do Desportivo, vou falar logo agora para você. Você que está doido, você só quer falar de Desportivo aqui. Não. Queria que você falasse um pouco do Tabata, que você falou de falar o Tabata, aquele cabeludo, ele é um volante de recurso, que sai para jogar, chega bem ali na frente da área, joga bastante avançado ali, chegando a fazer finalizações. Então, não sei se foi o que você viu também. Queria que você falasse um pouquinho sobre ele. O Tabata, eu tinha visto o Tabata já jogar em competições anteriores, inclusive pelo próprio Aracruz, ano passado, que jogou e conseguiu ser campeão, porque o Aracruz foi campeão ano passado do estadual com o Tabata jogando. É um ótimo jogador, um jogador guerreiro, um jogador muito forte, que sai para o jogo, tem um poder de marcação muito grande e consegue sair para o jogo. Porém, o Tabata, diria que é um ótimo jogador, um bom jogador. Mas ele, às vezes eu sinto que ele corre muito sem necessidade, corre muito sem a bola, entendeu? E no futebol você tem que poupar energias para correr na hora certa. Então,
ele peca um pouco nisso, como eu falei, que peca o Gil Baiano. Correr sem necessidade, correr sem a bola. Um ótimo jogador que merece uma saída do estado do Espírito Santo para um time de uma expressão, um estado de expressão melhor. Legal. Da desportiva tivemos Michael Jordan, fez uma bela partida, uma ótima final da desportiva. Carlos Vitor, que a gente acompanhou ele alguns jogos junto. Carro de produção. E o David Denner, atacante aí. Foi o atacante do campeonato, foi o goleador aí do campeonato, da competição. Então, desses três aí, você acha que fica aqui, vai embora? O David já teve essa oportunidade. David saiu do Espírito Santo, que David ele não é capixaba. O David ele é mineiro, é a divisão de base do Cruzeiro. Ele veio para o Espírito Santo. O David teve já uma oportunidade, ter passado pelo Ponte Preta, não deu certo, como também o Gil Baiano teve pelo Botafogo de Ribeirão Preto ano passado, também não deu certo, acabou voltando. O David é um bom jogador, às vezes eu sinto que ele é um pouquinho assim, tem que ser mais dedicado dentro de campo na hora certa, e um pouco sonolento em algumas situações, que ele tem chance de chegar, ele é meio frio, mas tem que participar mais do jogo, é um grande jogador. O Carlos Vitor, eu classifico você como uma promessa, tá, de futebol aqui do estado, como foi o João Paulo, que hoje está no Internacional. O Carlos Vitor é a bola da vez, talvez não para 2013, mas 2014, acho que o Paulo Vitor desde sair do estado. Eu tenho também o goleiro do Desportivo, que não aparece na seleção, o Felipe, que você não mencionou, um grande goleiro, como goleiro também do Aracruz, o Paulo Vitor, excelente goleiro, goleiros de top de linha, que merece um cenário melhor, mas nós temos que torcer que esses jogadores ficam no Espírito Santo por enquanto. Nós temos que fazer um futebol mais forte. É necessário fazer um futebol mais forte. É necessário que as empresas hoje acordem, né, e que a competição ganhe credibilidade para poder os investimentos vir e o futebol tornar mais forte. Eles saem agora, o futebol enfraquece. Eles têm que ficar e tem que vir mais outros. Renato, se eu só falar de um jogador do Real Noroeste, foi eleito, a gente esperava também que o Carlos Vitor seria eleito o craque do campeonato, mas ele caiu de produção, a gente viu isso no finalzinho, agora ele deu uma queda de produção. O Bruno Alves, do Real Noroeste, foi eleito o craque do campeonato, ele é atacante. Acompanhou esse jogador? Não, eu ouvi falar desse jogador, mas não tive oportunidade de ver ele atuando em jogos nenhum, entendeu? Eu precisava falar, mas disse que é um bom jogador, o Bruno Alves. Bem, tá de parabéns o futebol capixaba, tivemos um campeonato capixaba bem disputado, vimos algumas coisas sendo modificadas nesse campeonato, vimos alguns investimentos aparecendo a nível do estado aqui, algumas empresas privadas começaram a ver o futebol capixaba com outros olhos. Então, eu fico muito satisfeito quando eu vejo isso, Renato. A gente teve lá, tivemos no estado esportivo, já vimos essa modificação. Então, a gente acredita muito, eu acredito muito nesse futebol. Daqui a 2, 3 anos, eu acredito que o futebol capixaba vai melhorar e vamos ter um time aí disputando pelo menos uma segunda divisão. Eu costumo sempre falar, Júnior, só rapidinho, nós tivemos lá, fazendo uma cobertura, eu, você e o Fabiano, de um jogo do Aliança, uma competição, e vimos o estádio esportivo antes da reforma, que o Fabiano sabe disso. O estádio esportivo hoje é outro, um investimento de duas empresas aqui, que eu posso até citar, que a direção permitiu, o Cicobi e a Unimed. Então, eu queria citar o futebol capixaba, o envolvimento das empresas, tá? Mas para isso tem que haver incentivo do governo em redução de impostos, porque ninguém investe sem redução. Esperamos que esse incentivo agora, Renato, já que estamos finalizando praticamente esse primeiro semestre aí de futebol, vamos começar com o Espírito Santo, que todos esses incentivos vá para o Aracruz, que o Aracruz faça uma boa série D do brasileiro, né? Comece uma boa série D, dispute, ele avance, suba aí para a série C, para cada vez mais o torcedor ele está está comparecendo ao estádio, está prestigiando o futebol capixaba, não é isso, Renato? É isso aí, é uma cidade muito grande, as empresas estão investindo, vão voltar todos olhos para a Cruz, para essa competição da Série D, para poder
fazer jus a um futebol capixaba mais forte, mais necessário de um crescimento. E o Aracruz agora, hoje nós temos que ser Aracruz. O Espírito Santo tem que torcer por Aracruz. Verdade. Então vamos deixar aqui, em nome do Cidade Esportiva, vamos deixar um grande abraço. Já falamos de campeonato carioca, falamos de campeonato capixaba, então você que, vamos deixar aí 2 grandes abraços aí, foram as equipes que se destacaram, do Botafogo, da Desportiva, do próprio Aracruz, que fez um belo campeonato também. Então, tá de parabéns, a gente quer deixar registrado aqui esse grande abraço. Renato, eu queria falar, estamos aí às portas aí da Copa das Confederações, tivemos aí já a convocação do Filipão. O que você achou? Quer falar alguma coisa já para começar? Depois eu vou te perguntar algumas coisas dessa convocação. Teria algum nome? Já vou começar te perguntando. Teria algum nome que você acha que entrou ali que não era para estar? Olha, se eu for dizer o nome que entrou, que não era para estar... Aqui não tem lero-lero. Aqui eu você vou pode citar vários nomes. Não. Um dos nomes que entrou que não era para estar é Filipão. Eu acho que houve uma precipitação. Teve que rir, né? Ele agora meteu esse cara, por isso que a gente chama ele. Porque um cara que não ele tiver que falar, ele mete bronca mesmo, e tá aqui para isso mesmo, mete bronca. Houve uma precipitação muito grande da CBF, o técnico anterior, fugiu o nome dele agora, o anterior, Mano Menezes, vinha num trabalho certo, os resultados iam aparecer com o tempo. Tudo é persistência, e eu acho que mexeram na hora errada, tiraram o Mano, era com o Filipão, com uma filosofia bem diferente, em um tempo muito curto. Faltou persistência. Então eu acho que se for dizer alguém que não deve estar lá, eu diria que é o Filipão. Seleção, o que é a seleção brasileira? Seleção é os melhores no momento. Qual a seleção carioca? Os melhores no momento. Qual a seleção capixaba? Os melhores no momento. Então, tem que se convocar os melhores do momento. Ali tem muitos jogadores que ele está convocando, deixando de convocar outros, que está na melhor fase do momento. Esses vão se encaixando aos poucos. A seleção para 2014 não se pode prever que esse jogador vai estar lá ou não. Eu acho que se tem alguém que não deve estar lá, chama-se Filipão. Sobre o que você falou rapidinho, só para me fechar o quadro aqui, parece que o trabalho que o treinador faz na seleção, quando entra outro, o que foi feito não serve de nada. Parece que o cara pega o negócio do zero de novo e começa, não tira nada de proveito. Parece que o antigo treinador, o que ele fez não serviu de nada. Esse é o que dá pra gente entender quando a gente vê o que não era para ser, né, Renato? Tem muita coisa que muitos jogadores que foram aproveitados pelo Mano, que eu acho que deveriam ter sido dada a oportunidade pelo Filipão, certo? Então a gente vai deixar esse papo, deixar você tomar uma água agora, que você agora pegou pesado, nossos amigos aí do outro lado devem estar, então você vai tomar água e a gente já volta rapidinho, vamos só ali rapidinho beber água e já estamos de volta. Cidade Esportiva, esporte local é aqui. Procurando por um número de telefone? Deixe para trás os velhos catálogos. Seja bem-vindo ao futuro. Quando buscar por serviços ou precisar encontrar o telefone da empresa que você tanto procura, acesse listaeletronica.webnote.com. A informação que você precisa a um clique. O telefone da empresa com o produto ou serviço que você procura, você encontra em www.listaeletronica.webnode.com. Acesse. Pizzaria e Lanchonete Saúde. Pizzas, franguinho, almoço executivo e agora com mais novidade para você. Venha provar os deliciosos caldos que a Pizzaria e Lanchonete Saúde oferece. Caldo de mocotó, caldo verde, pela égua e muito mais. A Pizzaria e Lanchonete Saúde faz locação de espaço para festas. Enquanto você saboreia aquele delicioso caldo, franguinho ou pizza, seus filhos se divertem à vontade. Lanchonete Pizzaria Saúde. Edifício Center Park, no centro de Guarapari. Pizzaria e Lanchonete Saúde. Disque entrega 3362-0383.
Voltou. Estamos de volta, Sudeste Esportivo. Você que sentou agora na frente da televisão, estamos aqui nesse cenário aqui da redação da TSP Sudeste, temporariamente, a partir da semana que vem, eu acredito, ou de mais algumas semanas aí, voltaremos ao nosso estudo normal. Está aqui com a gente aqui, Renato Aquino, a gente está batendo um papo, falamos já de campeonato carioca, campeonato brasileiro, falamos um pouquinho só de seleção brasileira aqui. Só quero finalizar esse assunto que nós falamos agora de seleção brasileira. Você falou que Filipão já não serviria para você na seleção. Eu vejo, o que acontece, Renato, no meu modo de ver? O cara contrata um cara que é volante. Eu acho que o Jean teria um nome. Eu convocaria também o Jean para a seleção brasileira se eu fosse treinador. Mas eu convocaria ele na posição dele. Não ocuparia o Jean como lateral direito. Temos alguns nomes aqui no futebol brasileiro que eu com certeza se encaixaria na lateral direita. Seria um nome um jogador da posição que teria vaga. Não sei se você pensa assim também. E outra coisa, você chamar também Luiz, o meio de campo, Luiz Eduardo, esse cara, que ele é banco, nem titular do time onde joga, o Filipão pega e chama esse jogador. O Filipão está perdido. Perdido. Ainda bem, hoje, convocar a seleção brasileira hoje é um problema sério. Na década de 80, bem, não podemos voltar atrás, mas eu sou um pouquinho ligado ao passado. Eu vi até o Casalberto falando sobre isso na TVE, há pouco tempo, no debate esportivo que eles têm. Convocava 5 seleções muito boas. Tinha 5, 6 laterais muito bons, zagueiro tinha um monte, e hoje para convocar a seleção é um problema danado. Agora, o Filipão hoje consegue convocar uma boa seleção. Basta ele abrir mão de seleção, que eu voltei a falar com você no quadro anterior, seleção nos melhores momentos. Quem é o melhor lateral direito no momento hoje? Nós temos que convocá-lo, né? Quem é o melhor zagueiro? Temos que convocá-lo. Eu sou antiquado, tá? Posso ser, mas eu convocaria o zagueiro da Copa do Mundo anterior, que está no São Paulo hoje. Eu convocaria o Lúcio. Hoje não tem melhor zagueiro de atividade que o Lúcio. Eu convocaria o Lúcio. Ronaldinho Gaúcho é titular absoluto no time, na seleção brasileira. Não tem hoje melhor do que ele. O que tem que ser colocado em cima de Ronaldinho Gaúcho é uma filosofia de trabalho que é a seleção brasileira, e tem que ser objetivo, não é de firula. Mas se consegue introduzir porque jogador como ele, inteligente, já foi à Copa do Mundo, já foi campeão do mundo para a seleção, e merece. Então o Ronaldinho Gaúcho você convocaria o Ronaldinho Gaúcho? Com certeza. E o Kaká, ele traria junto também? Faria... Convocaria Kaká. Pode não estar dentro do time titular, mas estaria no elenco. Show de bola, gente. Agora a gente vai para aquela hora mais interessante do nosso programa. Agora a gente vai passar a falar sobre o futebol municipal, o futebol aqui da nossa cidade. Mas primeiramente a gente vai mandar aquele alô para aquela galera que toda semana fica esperando aí a gente mandar aquele abraço. Nosso amigo Cristiano vai rodar a vinheta, então Cristiano, roda a vinheta aí que a gente já vai mandar esse... Vamos lá, a hora do alô hoje vai começar, vamos mandar para o Denilson, Luiz Paulo, Santos, e vamos mandar para o Lucas, lá do Depósito Santo Antônio, lá do centro lá. Quero mandar também um grande abraço para o Ronildo Félix, Amanda, Elvia e Fanny. G. Anderson também, do Santa Margarida, também um grande abraço, G. Anderson. Elano, Miriam, João Marcos, Lucas e Carol. Um grande abraço, são gente que está toda semana aí acompanhando o Sudeste Esportivo. Quero também deixar um grande abraço aí para Dona Zebina também, Dona Zebina que está lá grudada lá na televisão, lá, ainda mais hoje que o filho dela está apresentando o programa. Um grande abraço, um grande beijo, Dona Zebina. Renato, quer mandar algum alô para alguém? Vou mandar um abraço para Carlos Alberto Nogueira, popular filho, lá da rua São Tropê, filho do seu João Nogueira, irmão de Branco. Ele está sempre ligado na gente. Aproveitar o oportunidade e mandar um grande abraço. Foi flamenguista, tá?
um sofredor. Um abraço para você. Esse abraço aí tem uma certa ironia nesse abraço seu. Só para lembrar que o Botafogo foi campeão, né? Não pode esquecer não, né? Galera, eu vou mandar agora, eu vou divulgar alguns resultados do veterano aqui de sábado aqui. Eu estou tendo uma dificuldade que o nosso amigo Clepson deixou essa pauta aqui para mim, que essa letra dele aqui é meio complicada de entender. Vamos lá, Itaipava 1, JBV 1. O gol do JBV foi do Fabrício, camisa 10. Família Marquese ganhou de 2-0 do Paysandu, gols do Marcos Vinícius e do Neto. Um grande abraço aí, o Marcos Vinícius e o Neto aí, grande jogador, grandes atletas aqui da cidade aqui. Bagaço ficou no 0-0 com Anda. Esse jogo aconteceu lá no Campo do Real. A Vila Churupita atropelou o Santa Mônica 5-1. Esse time da Vila Churupita mesmo, só dá goleada. Quem fez os gols da Vila Churupita? Xande Modelo fez 2, Xande Ataíde fez 1 e Leandro fez 2. Show de bola. Benevente perdeu para o Esponja por 6-3. O Esponja meteu 6. O time do Esponja também, Renato. Esponja e Vila Churupita, eu acho que eles disputam quem faz mais gol. Toda semana a gente divulga aqui o placar e é só carroçada. Os gols do Esponja foram 3 de Bruno, 1 de Maembá e 2 de Bizunga. Também tivemos também no Marcha do Guarapari, todo sábado acontece aquele futebol lá do Marcha do Guarapari lá. Um jogo meio tenso, a arbitragem meia polêmica no sábado. O time de branco, que joga com uniforme branco, empatou com o time de os uniformes vermelhos, 3-3, um jogão. Quero aproveitar aqui, ao vivo aqui, pedir desculpas aí pelo acontecido. Eu me envolvi numa discussão lá, entendeu? Com o Coelhinho, quero falar, Coelhinho, um grande abraço para você. Não foi por querer, mas quero deixar um grande abraço. E quero aproveitar e deixar um grande abraço para o Osto que está ali à frente, ali, a gente vê a dificuldade, a gente vê o sacrifício que faz o Osto. E lembrar você que está assistindo o programa também, que sábado agora teremos o nosso baile lá que é para convidados, certo? Atletas que jogam um Master dia de sábado. E vai ser realizado agora sábado ali no campo do Guarapari. Adalbertão também, temos alguns resultados aqui. Anápolis 2, Trembala também 2. Gols do Anápolis. Caneta e Washington. E do Trembala, Marcelinho e Vinha. Tivemos também Real Madrid 2, Curitiba 0. Os gols do Real Madrid. Leandro e Ana. Tem Real Madrid aqui, sabia disso? Sabia que temos aqui o... Então, show de bola, um grande abraço ao pessoal do Alberto. O pessoal do Alberto nós temos uma audiência grande, a TV Sudeste tem uma grande audiência lá no Alberto, e para todos os bairros que assistem a TV Sudeste, com toda a sua programação, assiste o Sudeste Esportivo. Quero deixar um grande abraço aqui. Se eu for falar os bairros, eu posso deixar algum de fora. Renato, a gente estamos prestes a começar aí o campeonato da cidade. A gente vê já essa movimentação de atleta, contratação, entendeu? Você está acompanhando isso? Como é que você está vendo esse ano aí, esse campeonato da cidade? Eu estou começando a acompanhar, mas eu vi aí, como fala nosso amigo Salles, rumores que essa competição não venha talvez existir. Por alguns problemas que eu não entrei em detalhes, entendeu? Mas que venha, seja uma competição organizada, como tem sido nos últimos anos, e que consiga levar as comunidades para dentro dos campos, ao estádio. Nós precisamos voltar à tradição do futebol do passado. Não quero dizer, eu quero ver o América, quero ver o Independência, quero ver o Ponte Preta, quero ver o União de Perucão, quero ver Santa Mônica, quero ver o MEIP. Eu não concordo muito com esses nomes que criaram para os times que disputam hoje a competição amadora. A gente precisa ver times, não estou desclassificando time nenhum, pelo amor de Deus, que me entenda. Nós vimos aí, por 2 anos, o campeão foi o de Muxaba, o Aroeira, entendeu? Mas eu ainda sou contra ainda times
amadores que disputam uma competição a nível de cidade com o nome de Aroeira, com o nome de Esponja. Esse é meu ponto de vista, entendeu? E o ponto de vista de muitas pessoas que estão andando em Guarapari que conversam comigo. Nós precisamos ver o América, precisamos ver o MEIP, precisamos ver o Independência Clube-Chefe, o Botafoguinho, o Coroado, o Rio Branco veio de Muxaba, que parou, mas que venha, o Inflamável, o Ponte Preta, o União, o Aeroporto e outros tantos times de tradição que hoje não tem mais espaço no futebol amador. Show de bola, Renato. Dê suas considerações finais, estamos encerrando o programa agora. Esperamos. Eu queria só encerrar o programa rapidinho. Eu tive um contato essa semana no Facebook com um grande amigo meu que eu não vejo há muito tempo, está gordo, chamado-se Porto Real, campeão capixaba de 87 pelo Guarapari. A pessoa que eu amo muito, somos amigos de fé. Eu tive um contato com ele, faz um trabalho no futebol amador lá em Resende, está gordo, está inchadinho. Se ele tiver, não está me ouvindo, mas dá para, através do Face, mandar um grande abraço para o meu amigo Porto Real. Quero aproveitar e deixar o meu abraço para Salismar, que é um grande amigo nosso, uma figura que sempre está prestigiando o esporte aqui em Guarapari. E quero só lembrar vocês que terça-feira que vem o programa vai ser novamente na terça-feira, o horário às 19 horas. Então a gente vai estar novamente aqui batendo aquele papo, levando o melhor que acontece do esporte em Guarapari e no mundo. Estudar Esportivo, esporte local é aqui, fica por aqui. Um grande abraço, até semana que vem.